Ora viva, caro ilustre, somos nós, TV em Movimento, sempre em movimento. Como vedes, estamos aqui mais uma vez, como tem sido habitué, para assinalarmos mais uma edição épica no maior e único podcast literário Núcleo Duro. E como consegues ver daí do outro lado, estamos aqui no novo cenário épico, brilhante, bonito, pois estamos a filmar a parceria com a Mediateca Zedu. Mas antes gostava de referir ou sugerir a você que tem o hábito pela leitura ou pretende desenvolver o hábito pela leitura, a visitar-nos ou a visitar a Mediateca Zedu para poder ser utente desses livros maravilhosos que consegues contemplar detrás de mim. Prontos, hoje vamos falar sobre um tema muito pertinente, vamos falar sobre literatura como ponte para o desenvolvimento humano. Já tenho aqui os meus ilustres convidados, vou fazer já a menção de apresentá-los e começando mesmo pelo Beni Diambash. Irmão Beni Diambash, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa e sempre agradecer o tempinho tão quanto precioso que tens estado, o tempo tão quanto precioso para cá estar a partilhar sempre o pouco que é muito que sabes sobre literatura. Obrigado mais uma vez pelo convite e obrigado a todos que nos acompanham e um bem-aja à literatura nacional que tem criado sempre essa plataforma para nós falarmos sobre livro, que é o mais importante, não é? Então, pronto, estamos aqui. Bem-aja. E do outro lado tenho aí a minha caríssima e ilustre convidada pela segunda vez também, Adriana Serafina, seja bem-vinda e um bem-aja pela disposição. Muito obrigada pelo convite que me foi dado pela segunda vez. Estamos contentes por estar aqui e falaremos aquilo que é possível em prol da nossa literatura. Bem-aja. Quem fala assim não é gaga. Pronto, como disse e vou reiterar, vamos falar sobre literatura como ponte para o desenvolvimento humano. Beni, Adriana, sabe-se que hoje estamos a ver muitos jovens que estão a desenvolver o hábito pela leitura e como também alguns estão a se abster nessa empreitada. Começando mesmo pelo Beni, que está aqui à minha direita, enquanto escritor, ativista literário, e colunista, exato. O que tens a dizer, Beni, quanto a esse ponto? Até que ponto a literatura chega a contribuir de forma significativa no desenvolvimento do indivíduo? Bem, eu acho que pronto, também tenho a certeza de que a literatura e o homem têm uma relação muito próxima, não é? Mesmo que começamos tudo pela arte rupestre, não é? Escrevemos na caverna, isso nenhum qualquer uma outra espécie, se calhar pensou, pelo que eu sei, é o escritor Beni, a única espécie que escreve é a espécie humana. E se tem outra, se calhar que lê, é a espécie humana. Então é para nós vermos, né, que a escrita com o homem estão sempre ligados. Então, de qualquer jeito, a literatura é a expressão da sociedade e sabemos todos de que nós escrevemos muitas das vezes parte por aqui. Ainda mesmo literatura de ficção científica, de fantasia e de outros tantos tipos de literatura, ela parte todas por aqui. Então é nós mesmos a fazer a nossa própria literatura, então somos nós mesmos também a nos ler. Então até que ponto devemos estar aqui a nos questionar, não é? Até que ponto serve como a ponte para o desenvolvimento humano? Eu vou dizer desde que o homem se apercebeu que escreve, desde que o homem se apercebeu que deve ler, porque na verdade podemos encarar essa escrita como código, não é? Então é necessário você interpretar e saber o que realmente esses textos estão para dizer. Então, agora, se é para pegarmos daquilo que a gente vai ter como escrita e como homem, essas duas coisas e a unir-se um a unir o outro, então vamos ver que a escrita traz muitos benefícios para humano, né, na questão do seu desenvolvimento, a questão cognitiva e não só na questão social, na questão filosófica e também até o ponto da questão religiosa, porque até o povo que segue Deus baseia-se por um livro que é conhecido pela Bíblia, isso para os cristãos, não é? E se vamos para os outros, né, vamos ver para a questão dos muçulmanos, eles vão para o Alcorão e também vão para outros tipos de religiões que têm alguma coisa, mas tudo está por base de escrita. Exato. E que são diversidades, não é, de língua para poder perceber do que esse livro traz. Então isso para vocês verem que a escrita ou a própria literatura, os livros, eles nos trazem uma bagagem muito mais profunda do que a gente pensa, não é? E dentro disso tudo que eu falei, da filosofia, da religião, da sociologia, é claramente que ele vai desenvolver uma questão de, se irmos para o lado literário, ele vai nos dar a capacidade de perceber as palavras desconhecidas. Muitas vezes nós lemos
e não conhecemos muitas coisas. E por intermédio do livro vamos perceber palavras novas. E por curioso vamos ter que partir para um outro livro, que se calhar é o dicionário, que vai trazer o verbete, que são as informações que os dicionários tragam, não é? E depois tem os outros que são também dicionários de sinônimos, de prontuários, glossários, que já tem a ver com coisas mais profundas na estruturação da própria palavra, da própria letra, não é? Então, vamos falar agora dessa questão de saber a palavra desconhecida, também o processo da criatividade. Os livros nos ajudam a ser criativos. Exato. Quanto mais tu lês, Vejo que o Benny tem muita coisa para contextualizar. Vamos mesmo dar aqui a oportunidade à Adriana. Adriana, o Benny estava aqui a referir sobre alguns pontos que, até dada altura, contribuem de forma significativa no desenvolvimento psicotécnico do ser humano. Enquanto escritora e enquanto poetisa, partilha da mesma visão do Benny de ambas, ou pensa diferente, quase similar? O que tem a dizer? Penso igual, melhor dizer. O Ben estava a falar a respeito do princípio da história, que foram os homens na caverna. E nós sabemos que os homens na caverna, as escritas que eles iam fazendo, os desenhos, era exatamente para comunicarem-se um para com os outros. Então, o livro em si é um dos meios pelo qual o homem também tem para poder se comunicar com as outras pessoas. Por quê? Porque os livros é praticamente uma junção de conhecimentos de um indivíduo. E o indivíduo a escrever e passar para outra pessoa, automaticamente estará se comunicando com o outro. É por intermédio da leitura constante dos livros que nós poderemos saber quais são as ideias da outra pessoa com relação a um determinado assunto. E é deste jeito que nós poderemos nos comunicar um para com os outros. E eu, pensando no assunto, ler alguma ideia do Benny no livro dele, e depois ler a ideia do Paulo no seu livro, e juntar todas essas ideias e tirar uma única conclusão, é deste modo que eu poderei assim ter a minha progressão, e é deste jeito que a progressão humana vai atingir o seu auge. Há toda a necessidade de investir-se nas leituras, isto mesmo devido à comunicação que o ser humano precisa. Para que as pessoas cresçam, é necessário que haja uma certa comunicação entre elas. E é bem verdade que nem sempre nós teremos oportunidades de ir aos outros países, falar de forma física a elas. E então, um dos meios pelo qual nós podemos transmitir conhecimentos às outras pessoas é exatamente escrevendo as nossas ideias e fazer com que os nossos livros físicos ou digitais cheguem até aos outros. Pois que, por exemplo, eu desejo que uma certa região de Angola tenha conhecimento a respeito de alguma coisa. E, infelizmente, não tenho possibilidades de poder ir lá. Eu escrevo, dou o livro, e eles vão lendo e automaticamente eles vão saber de que, afinal de contas, a forma certa de fazer alguma coisa ou a outra é deste jeito, conforme o livro vai expressar. Assim mesmo. Então, é basicamente isso. O livro é importante, principalmente porque nos dá conhecimento a respeito daquilo que as outras pessoas pensam com relação a um determinado assunto e vai também propagar a comunicação entre os outros. Sem esquecer o que ele já disse, né? A leitura também ajuda na imaginação. Na criatividade. Na criatividade. O Benny disse que escreve histórias, novelas. Normalmente as pessoas passam tempo sentados na TV a ver a novela ou qualquer filme. Eu, pelo menos, acredito que vendo TV não desperta a criação em si, porque tudo quanto você tem de pensar já está lá. É do jeito que dizem, né? Deram-te uma papa feita, e quando dão-te uma papa feita você não terá oportunidade de ser criativo. Já eu pegando o livro do Benny e começar a ler, eu vou ter aquelas imaginações, aquela criação, vai despertar em mim aquele todo sentimento, eu vou pensar, se calhar aconteceu deste jeito, aconteceu daquele jeito, e assim nós vamos fazer um exercício mental, o que pode ajudar também na intelectualidade da pessoa. Pronto. Benny de ambas. A Adriana Serafina estava aqui a falar sobre a comunicação. E referenciava ela que quem não desenvolve o hábito pela leitura poderá vir
ou desenvolver, nesse caso, dificuldade no processo de interação com os outros. E na tua visão, bem de ambas, o indivíduo somente poderá saber comunicar de forma cuidada com o outro se desenvolver o hábito pela leitura de forma ativa? Bem, ambos estão certíssimos, não é? Porque, pegando assim agora a deixa aqui da minha colega de painel, ela tem toda a razão, porque se nós estamos a falar de comunicação, então nós estamos a falar da língua. Exato. Então é necessário você ter o domínio desta mesma língua para poder perceber do que realmente tu estás a ler. E eu digo sempre às pessoas, os livros falam. Na verdade, os livros somos nós. Não é nós é quem escrevemos. Eu estou sempre a dizer que somos aquilo que os livros expressam, porque o livro, estou sempre a dizer, é a expressão da sociedade. Ainda que for de um outro mundo, tudo parte por aqui. Então, é necessário ter esse domínio dos códigos das mensagens, porque para tu saberes comunicar, então é necessário que você tenha domínio dessa própria língua. Só assim tu consegues entender a intenção real dessa própria comunicação. E os livros estão aí para indicar. Até os livros didáticos, não é? Pegando assim na questão dos livros infantis, muitos livros têm de vir com ilustrações para a criança saber que uma maçã e a outra juntando dá duas maçãs. Então é necessário que a criança perceba essa comunicação, e por trás disso tudo tem a matemática. A criança, por isso é que os livros infantis, além de entreterem as crianças, elas ensinam. Então a comunicação é isso. Agora, uma questão muito preocupante é que as pessoas preferem andar sem essa bússola literária. E não só no lado literário, também não literário, porque há livros não literários que são didáticos, mas também o próprio homem, já que estamos a falar do seu desenvolvimento, vai carecer de desenvolvimento em si mesmo, porque ele também nem lê. Porque tem uma bússola que está a lhe dizer que tem uma comunicação que ele receba na questão didática, que ele também não percebe. Então tá bom, já que nessa vertente didática tu não recebe, então vamos na vertente literária, que tem um sentido conotativo, que é o mais imaginário, que nós já falamos, e da criatividade, não é? Então, por mais que nós criamos uma história de uma pessoa, tudo baseando-se aqui, aumentando ou diminuindo, comparando ou não, mas estamos tentando transmitir alguma coisa. Então, quando o indivíduo senta perante um livro, então os músculos, né, cerebrais, se assim se tem, na verdade, eu gosto de trazer essa metáfora, ele está exercitando, não é? E ele vai ganhando, não vai se tornar o mesmo tamanho, vai sendo mais amplo, e vai conseguir perceber. Então, se tu consegues trazer aqui uma distinção entre na questão semântica, antropológica, não é, do próprio homem, e amanhã tu desfazer isso, que na questão sociológica, filosófica, religiosa, tu sabes claramente do que está a se abordar. Então, automaticamente, tu tens um desenvolvimento como humano. Então, a literatura aí está a servir como uma ponte. Os livros estão a servir por uma coisa. Eu ontem não sabia da Primeira Guerra Mundial, eu vou ler um autor que retrata ou viveu, ou investigou, estás a perceber, a Primeira Guerra Mundial, e ele transmitiu a esta obra. E automaticamente, eu estou a ter um desenvolvimento intelectual na questão histórica. Estás a perceber? Então o livro está a ser como uma ponte de desenvolvimento do próprio homem. O homem em si, deixa aqui esclarecer as pessoas que estão nos acompanhando, o homem em si é também falar da própria mulher. Estamos a trazer aqui o homem na questão dos dois gêneros. Então não é só o homem que lê, também a mulher. Então, contudo, eu vou trazer aqui o humano. Então é necessário que os livros sirvam dessa ponte de desenvolvimento. Então é mais ou menos isso que eu trago na questão da comunicação. Bem, Adriana Serafina, tem alguma coisa a acrescer? Sim, ainda na questão da comunicação e no exercício mental que os livros nos trazem, é bem verdade que para que haja uma sociedade bem desenvolvida, os mesmos indivíduos que fazem parte dessa sociedade devem ter uma intelectualidade assim mais que elevada, desde as questões didáticas, a forma como expressar as palavras. E é por intermédio da leitura que você poderá conhecer palavras novas e, algumas vezes, as formas certas de como as pronunciar. Exato. Quanto mais tu lês, mais conheces as palavras, mais consegues pronunciar e mais aprendes a escrever. Certo? Então, para quem, né, tem esse desejo de aprender a falar corretamente o português, também coloca-se nos livros. E às vezes não é só ler os livros de língua portuguesa. Pegando o livro de história, lendo em voz alta, também vai estar a exercitar a tua forma de falar. Pois bem, mas existem muitas pessoas que leem muito e não sei qual é o problema, se leem muito bem, mas ainda se falam mal, escrevem mal. Às vezes já deparamos com essa situação? Sim, já nos deparamos com isso. Às vezes dizem força de expressão. Ele até
quando repetida, é força de expressão aí. Não, tem pessoas mesmo que têm dificuldades de fala. Ele até pode saber escrever. Vamos supor, né, os nossos irmãos bacons ou sulanos. Ele até pode saber escrever corretamente. Comunicar por meio da escrita. Certo, por meio da escrita. E o Benny, quanto a esse ponto referido pela Adriana? Isso é uma questão muito profunda, né? E a minha colega de painel não tocou em situações menos importantes, foram importantes. Exato. E agradeço por ela trazer essa tona na questão mesmo também da regionalidade, não é? Essa coisa de especificidade. É muito bom porque nós vimos pessoas dessas etnias que disseram e muito bem. E queria, antes de pegar nessa questão, né, não fugindo muito, as pessoas que têm esse problema de que lêem muito e depois acabam por escrever mal e também se comunicar mal. Isso é o quê? E eu estou a dizer sempre a questão muito profunda, porque também nós temos de ver, né? Isso é o domínio da própria língua. Tu podes ler a palavra responsabilidade e ao vir escrever uma respondade. Pode acontecer. Eu não vou trazer muita questão de lapso, e não vou trazer a questão de lapso, e nem atrapalhação, nem coisa nenhuma, mas é mesmo uma questão de ensino, porque nós temos um fraco ensino da língua portuguesa, porque os próprios professores da língua portuguesa têm debilidade na própria língua portuguesa. Então, ele vai te ensinar a ler, e a criança vai lendo e decorando também, e vai ver a palavra, e vai ter a questão da decoração visual, e depois vai achar que se escreve assim. Mesmo se fizermos agora um texto, escrever a palavra responsabilidade, sem você prestar muita atenção, por vezes vai perder uma vogal, e você vai ler responsabilidade. Quando falar, lê outra vez, vai ver, não tem a palavra aqui. Então, já tem uma memorização da própria estrutura da própria palavra. Então, isso é questão mesmo do próprio ensino. A pessoa tem que saber que essa palavra responsabilidade leva essa vogal, leva essa consoante. Então, tem que saber. Agora, indo para a questão também, da questão dessa questão de etnias e povo tal, e falar com isso tem a ver a questão das línguas. Há interferências das línguas nacionais nessa língua invasora que nós falamos, estamos a se comunicar aqui, que é o português. Então, é muito normal que vamos ver pessoas de zonas mais a fundo das nossas províncias, não é? Que ainda têm, assim, a língua nacionais muito patente. E quando tem o contato com a língua portuguesa, claramente que perdem algumas coisas, não é? Alguma perca de alguns fonemas para quem estuda a linguística. Então, é isso, porque vamos ver, não só falando de Angola, mas também como acontece com Moçambique. Exato. Moçambique temos a ver, né? Em falar de carro, falam caro, perdem algum fonema já, perdem um dos R's. Então, aqui também acontece, né? Há palavras que, tipo, na parte sul, nós falamos mais na questão do nasal, é muito do nariz, não é? Então, isso também pode vir recair ao português. Então, isso é questão mesmo de linguística, não é? É questão do contato da língua nacional com a língua invasora, que é o português. Então, o português é imposta por cima da língua nacional. E claro que eles ficam com essas algumas interferências. E saindo de uma zona que ainda falam fluentemente a língua nacional, e quando chega aqui, estudar o português, depois aprender a falar corretamente, que também raramente fala-se corretamente o português no local onde ele vem habitar, e dá esse choque. Pois bem, estamos mesmo já na reta final, Adriana. Infelizmente, vamos deixar essa continuidade nos bastidores. Pois bem, Adriana Serafina, considerações para quem está a nos acompanhar, os jovens que estão do outro lado a nos ouvir, que estão na empreitada da desenvoltura do hábito pela leitura ou pretendem ingressar para este leque. O que tem a dizer, os benefícios do hábito de leitura, até que ponto chega a ajudar no desenvolvimento do ilustre que está a nos acompanhar. Certo. De forma bem resumida. Eu tenho certeza que existem pessoas que estão nos ouvir aí em casa que teriam o desejo de estar aqui onde eu e o Benny estamos. E eu posso lhe dizer que nós só estamos aqui porque nós gostamos de leitura. Se nós não gostássemos de leitura, nós não estaríamos aqui. Então, um dos pilares para fazer com que a pessoa cresça socialmente é gostar de leitura. E para aquelas pessoas que às vezes olham para livros, às vezes não tem nenhuma gravura, a coisa fica assim meio sem graça. O começo é: leia primeiramente os assuntos que é de teu interesse. Certo. Se gostas de histórias, não vai ler geografia, uma outra coisa. Não. Comece naquilo que você gosta, naquilo que é do teu interesse. A vocação. Certo. E quanto mais tu leres, vais perceber que agora eu posso ir para as outras áreas. E quanto mais conhecimento você tiver, mais chance de te saíres bem nesta vida terrestre. Muito
Muito obrigado, Adriana Serafina. Beni de Ambas. Epá, sendo assim, muito curto, e ela falou muito bem, né? É só uma questão de dizer que aqueles que não tiveram oportunidade de cá estar e continuam sim a ter esse interesse pelos livros, a escreverem, né? Porque agora parabenizar também o programa, a própria TV, o próprio Paulo, que continua a fazer isso. É desse tipo de jovem que nós precisamos e que vamos olhar para o livro mesmo como a construção do próprio homem para desenvolver também o próprio país, porque o país vem da literatura. Nem falando do nosso primeiro presidente e dos primeiros também que tiveram ao lado do presidente, que muitos foram escritores. Então vamos olhar o livro da melhor forma e os responsáveis desse lado sobre os livros. Vamos procurar políticas de que o livro seja mais barato do que outras coisas e que seja mais barato que o vento, como disse Paulina Tiziano. A música é como o vento, vamos fazer também do livro como esse vento, que chega a qualquer criança e qualquer pessoa. Prontos, quem quiser encontrar o Beni no Facebook, Beni de Ambas. Beni de Ambas Facebook, Instagram, Escritor Beni, TikTok, Escritor Beni de Ambas. Adriana Serafina. Adriana Serafina, escritora para Facebook, Adriana Serafina para TikTok. E para você, Paulo Sérgio, esteve aqui a fazer a moderação da nossa edição de hoje. Estamos a dizer bye, bye. Muito obrigado por ter se mantido aí do outro lado, a nos acompanhar. Frase do dia: se deixarmos de ler, deixamos de aprender. Se deixarmos de aprender, deixamos de ler. Queria referenciar mais uma vez, visite aqui a Mediateca Zedu. Tem livros sugestivos para si e que vai ajudar no seu desenvolvimento psicotécnico. Afinal, hoje abordamos sobre tema referente à literatura como ponte fundamental para o desenvolvimento do ser humano. Somos nós, TV em Movimento, sempre em movimento. Temos para si serviços de seu interesse. Entre em contato conosco. Avivamos até a próxima semana.